Olá pessoal, mais um livro, mais uma resenha de livro para vocês. Eu vou falar hoje de um livro muito interessante e de um livro que já é um clássico da literatura ocidental. É um livro que poucas pessoas talvez leram, mas muitas já ouviram falar e praticamente todo mundo já ouviu o nome da personagem principal, todo mundo já escutou. E também o nome do autor, que ficou muito famoso por esse livro. Então hoje eu posso dizer que eu vou falar de um livro que é clássico. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Gustave Flaubert, Madame Bovary, tá? Essa edição é da Abril Cultural. É uma coleção que lançou dezenas de títulos. Essa edição aqui você acha em qualquer sebo aí por 5, 10 reais no máximo. Muito fácil de achar. Vamos falar o quê? Primeiro vamos falar um pouco de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, o autor de Madame Bovary, é um autor do século XIX. Ele nasceu no começo do século XIX e morreu próximo do final do século XIX. Morreu com 58 anos. Ele foi um cara que vinha de uma família pequena burguesa, foi estudar, foi estudar direito numa universidade, mas não era muito chegado nos estudos, preferia a boemia. Acabou escrevendo algumas peças de teatro, gostava muito da vida noturna e da vida artística e tudo mais. Teve alguns casos amorosos e tal. Durante a sua vida ele teve problemas de crises nervosas, teve problemas de epilepsia, então é um cara que teve problemas de doença durante a sua vida. Ele acabou morrendo de um derrame, sabe, um derrame, um AVC, alguma coisa do tipo, com 58 anos. Morreu pobre. Já tinha praticamente perdido todo o dinheiro da família e estava vivendo aí de um salário de uma universidade para cuidar de uma biblioteca, alguma coisa assim. Um tipo de um bibliotecário, vamos dizer assim. Então esse é um pequeno dropzinho sobre Gustave Flaubert. Ele escreveu 20 e poucos livros, não escreveu muito. No Brasil, o que nós temos, além de Madame Bovary, que é um livro extremamente famoso, que você acha em qualquer canto, nós temos o livro Salambô também, que é um livro que ele escreveu logo depois de Madame Bovary, que trata sobre Cartago, é um romance histórico sobre Cartago. Então, no Brasil nós só temos esses dois livros dele. Também o Salambô é um livro muito interessante, mas não tem nada a ver com Madame Bovary. É um romance histórico. Todos os outros livros que ele escreveu aqui no Brasil não apareceram. Eu não sei se na França tem alguma relevância ou não o resto dos escritos dele. Talvez ele seja um daqueles autores que fez tanto sucesso com um romance, no caso Madame Bovary, que o resto da sua obra ficou meio esquecida. As pessoas nem foram atrás para saber se tinha algum interesse ou não. Eu não sei se na França se estuda a obra dele ou não. Não tem essa informação. No Brasil, pouca gente deve ter lido, porque esse é um tipo de livro que você deveria ler no colégio, no ensino médio, por exemplo. Mas aqui no Brasil, eu não sei hoje como é que funciona. Na minha época, o que a gente lia no ensino fundamental e no ensino médio era literatura portuguesa e brasileira. A gente não lia literatura francesa, italiana, americana, russa. A gente não lia. Só lia portuguesa e brasileira. Então, muita gente não deve ter lido esse livro porque não leu durante o colégio. Deficiência da educação brasileira, enfim. Madame Bovary, o livro foi publicado em 1857, então provavelmente é um livro que tem quase 150 anos, já é um clássico da literatura mundial. Pelo menos da literatura ocidental ele já é um clássico. Por que ele fez muito. Ele foi um romance que deu muito barulho na época, levou inclusive o Gustave Flaubert a julgamento. Ele tem a frase célebre que você vai achar em qualquer canto, onde ele diz que Madame Bovary era ele. Ele falou, Madame Bovary sou eu. De certa maneira tá dentro do contexto, porque ele vinha de família pequena burguesa, e a Madame Bovary, o livro Madame Bovary é uma sátira do universo pequeno burguês. Ele é
precursor do romance realista na literatura ocidental, um dos primeiros, ou pelo menos o mais importante. E ele também é o precursor do romance psicológico realista, né? A psicologia depois acabou tirando até o termo bovarismo ou bovarismo, se você quiser afrancesar a pronúncia. O bovarismo significa, é um termo hoje psicológico que foi retirado desse romance e dado em homenagem ao nome da personagem. É uma pessoa com problemas de uma deturpação da autoimagem, é uma pessoa que tem uma imagem deficiente da sua própria imagem, desculpa, e é uma pessoa que tem insatisfações eternas. Ela nunca consegue ficar satisfeita com as coisas que ela tem, por exemplo. Ela é uma eterna insatisfeita. É um comportamento psicológico que a psicologia analisa e tirou esse termo bovarismo exatamente desse romance. Então, do que se trata o romance? O romance ele começa com o Charles Bovary. Ele perde a sua primeira esposa, se torna viúvo e se casa com Emma Bovary. Ele é um médico do interior, ela é mais nova que ele, se casam, tem filho, no decorrer do livro tem filho. E a imagem que se tem da mulher burguesa do século XIX é daquela mulher que... Qual que é o sonho da mulher burguesa no século XIX? É casar, ter filhos, constituir uma família e viver feliz pro resto da vida. Esse é o objetivo central de uma mulher burguesa. Estou falando de uma mulher do século XIX, não de uma mulher de hoje, do século XXI. Do século XIX. A gente tem que datar e posicionar. E qual que é a grande crítica? A grande crítica é a seguinte: a Emma Bovary ela se casou com ele, mas ela não via felicidade numa vida simples e tranquila no campo com seu marido e depois o seu filho. Ela não via felicidade nisso. Ela era uma eterna insatisfeita. Ela foi procurar a felicidade fora de casa, através de adultérios. Ela conhecia outros homens, se apaixonava ou achava que se apaixonava por eles e acabava tendo relações extraconjugais. E esses homens, obviamente, muitos fingiam que estavam apaixonados por ela, não estavam, a enganavam, obviamente. Então, a verdade, ela mais sofreu do que obteve prazer nas relações extraconjugais, né? Ela ficava cada vez mais insatisfeita, né? E ela achava que a felicidade estava nessas relações extraconjugais e na verdade não estavam, né? Então ela assim, passou toda a sua vida insatisfeita, não conseguiu encontrar essa felicidade. Ao mesmo tempo, as dívidas da família iam crescendo, e naquela época é uma época muito acentuada não só da moral, mas da religião. Então, o fato dela cometer um adultério não só atacava a moral da época, como atacava a moral religiosa da época, né? Tanto é que por isso que o romance foi até tentaram censurar e foi até a julgamento o autor por conta disso, né? Era um romance muito escandaloso para a época. O pessoal não estava acostumado. Não é como hoje que qualquer novela das 8 deve ter coisa muito mais aberrante do que isso. Acho que novela das 8 hoje em dia não existe um casal que a mulher ou que o marido não trai alguém ou não tem algum caso, né? Casal assim, casal de novela que comece junto e termine junto a novela, acho que não existe. Se o cara não tiver um caso com alguém ou a mulher não tiver um caso com outra pessoa, isso se não for homem com homem, mulher com mulher, na novela não tem graça, né? Provavelmente as pessoas não vão assistir. Então hoje em dia tá valendo tudo, mas naquela época, 150 anos atrás, a coisa era um pouco mais complicada. Então eu não vou contar o final do livro, obviamente, não vou dizer como é que ele termina. É um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que tem 250 páginas, não é difícil de ler, não é um livro grosso. É um romance psicológico e um romance realista, então é uma leitura pesada para ler. Não é uma leitura fácil, é uma leitura que você demanda uma certa atenção. Às vezes é muito mais fácil você ler um romance romântico, por exemplo, que você entra muito mais fácil na história. O romance realista ele é mais duro, ele é mais pegada para você entrar.
Mas eu acho que não. Quem, por exemplo, quem escreve hoje em dia, um escritor que vai escrever qualquer coisa num romance assim modernista, e o modernismo pegou muita coisa do realismo, muitas características do realismo. Você não pode escrever sem conhecer esse livro aqui, porque esse livro é um pilar da literatura ocidental. Ele, de certa forma, além de ele ter iniciado o romance realista, e aqui ele tem todos os elementos e os fundamentos da literatura realista, né? Então você conhecendo esse romance, compreendendo esse romance, você abarca todas as principais características do movimento literário, né? Realista. Então, Machado de Assis, por exemplo, no Brasil, foi um grande influenciado pelo Gustave Flaubert, assim como todos os franceses e outros escritores depois do realismo mundial que também se influenciaram pelo Flaubert. Então é isso, o que eu tinha para contar sobre o livro era isso. Quem gostou, dedinho para cima. Quem não gostou, dedinho para baixo. Em algum canto aí tem inscrever-se no canal. Se você se inscrever no canal, cada vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te mandar um e-mail dizendo que tem um vídeo novo. Aí você pode assistir, pode programar para assistir outro dia, enfim. Então é isso. Eu não tenho mais nada para falar sobre o. Ah, vou falar só. O Salambô também é um livro muito interessante dele. Depois eu vou fazer uma outra resenha do Salambô, mas é um outro tipo de romance. É um romance histórico, é outra pegada, não tem nada a ver com a Madame Bovary. Então é isso. Esse canal é o canal de divulgação das minhas palestras literárias, aulas particulares. Se alguém tiver interesse, na parte da descrição do vídeo tem o meu contato. Basta me escrever e conversaremos. Então é isso. Uma saudação e até a próxima.